Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai substituir essa tecla aqui que controlava um ventilador e a lâmpada, tá? Então, você que tem aí na casa de você, ou você que quer instalar na casa de um cliente ali, por exemplo, essa tecla aqui com uma tomada, por exemplo, e com um interruptor aqui para ligar uma lâmpada, e aqui tu consegue ter uma tomada para alimentar o que você tiver interesse, tá? Você consegue substituir esse kit aqui que ligava, por exemplo, o ventilador, né? Então você tinha controle liga e desliga aqui da lâmpada, né? Que nem vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem ligar e desligar a lâmpada, e aqui vocês controlariam o ventilador, tá? Então vocês teriam esse controle da parte do ventilador aqui embaixo, aqui em cima a ligação da iluminação, tá? Então a gente vai substituir esse aqui que está desativado, não precisa mais de ventilador aqui, por esse interruptor simples com tomada, tá bom? Então esse é o passo a passo do vídeo que a gente vai fazer aqui, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é retirar esse interruptor antigo aqui, tá? Então a gente vai retirar ele aqui, vou dar uma parafusadeira para retirar, mas vocês podem usar uma Phillips ou uma Fenda, né? O que você tiver aí na residência de você, tá? Caso você não saiba fazer, chama o eletricista que ele vai fazer pra você da melhor maneira possível, tá bom? Então, aqui a gente tem a caixinha, vamos tirar lá fora e vamos ver como é que tá por dentro aqui, tá? Esse apartamento que eu comprei é bem antigo, tá? Então, eu tô substituindo todos os dispositivos aqui em casa, tá? Dessa forma também eu ajudo vocês aqui, né, a entender como funciona a instalação elétrica de uma residência aí, tá? E se vocês quiserem contratar um eletricista pra fazer aí fica a cargo de vocês a decisão final, tá bom? Então, aqui dentro dessa caixinha, a gente tem aqui na parte superior, aqui ó, nessa teclinha, a gente tem a questão da iluminação, né? Que é nessa tecla aqui, né? Então no meio a gente vai ter o amarelo que é o nosso fase, e nas extremidades aqui a gente tem os retornos aqui para ligar a nossa iluminação, tá bom? Então a gente vai arrancar fora tudo isso aqui e vai colocar aqui esse interruptor, né, com tomada aqui, tá? No próximo vídeo eu vou deixar ele inteligente também, tá? Então no próximo vídeo eu vou conseguir deixar essa tomada inteligente, aproveitando que ela tem neutro aqui dentro, eu deixo ela inteligente e consigo ligar ela através do celular, tá? Tanto a tomada quanto a iluminação, tá bom? A primeira coisa, pessoal, quando vai fazer um serviço aí de elétrica, é testar ver se está energizado, tá? Então, aqui, a gente chegando aqui, ó, vocês estão vendo que tem energia aqui nesse fio, ó. Então aqui nesse cabo aqui tem energia, quer dizer que ele é um fase. Aqui também nesse amarelo tem energia, né? Então aqui no verde, como está conectado no amarelo, tem fase, né? Então vocês têm que cuidar quando vão fazer manutenção nesse tipo de dispositivo aqui. Tem que pegar e desligar tudo, tá? Então vou lá desligar para a gente poder trabalhar tranquilamente aqui sem correr o risco de tomar um choque, tá? Esse é outro problema, tá, pessoal, de trabalhar aqui em lugares com coisas que são antigas, tá? Só de eu abrir ali e mexer, ele já soltou esse fio, tá? Soltou esse fio. E se um fio desses encosta onde que não deve encostar, por exemplo, por isso que quem vai trabalhar com esse tipo de coisa tem que ser eletricista, porque se não for eletricista vai acabar fazendo coisa errada, né? E daí quando vem acaba danificando ali a instalação, tá? Então olha que vocês estão vendo, ou tomando um choque, se machucando e podendo vir até óbito. Então tem que ter cuidado, ó. Então só de eu abrir aqui, já soltou os fios, né? Se um fio desse aqui encosta numa fase, por exemplo, aqui já dá um problema bem grande e daí fecha um curto, né? E a pessoa pode até vir ao óbito aqui, se depende da intensidade do curto, se tomar um choque e acabar morrendo, tá bom? Então tem que ter cuidado, a eletricidade não se brinca, tá bom? Pessoal, aqui ó, vocês estão vendo que eu tô com esse conector aqui, por exemplo, vago aqui, ele tá conectado ali, agora a luz tá acesa, por quê? Porque esse aqui é a alimentação e esse aqui é o retorno para a lâmpada, tá? Então eu botei no conector vago pra gente poder trabalhar. Então a partir de agora eu não tenho energia nesses pontos aqui, tá? Então esses pontos aqui estão zerados, né? Então só tem energia na alimentação que vai para a lâmpada, que é esse cabo aqui. Então eu posso trabalhar tranquilamente aqui nessa parte aqui com a luz ligada, porque a energia está conectada direto na lâmpada lá, entendeu? Pela norma NBS 5410, tá, pessoal? Então o azul sempre vai ser neutro, o verde sempre vai ser terra, tá? E o preto ou branco pode ser fase, tá? Você pode escolher, né? Mas o azul e o verde você não pode trocar. Azul é neutro e verde é terra, tá? Então, pessoal, para garantir que a gente desenergizou logo o que a gente vai fazer, a gente vai medir aqui, né? Vamos botar aqui na escala de tensão por aproximação, né? Não tem energia, tá? Então vocês estão vendo que eu estou aproximando aqui, ó, não tem energia, tá? Nenhum desses pontos aqui tem energia, se tivesse ia bipar que nem antes, tá? Então é sinal que eu posso trabalhar tranquilamente aqui, tá? Vocês lembram que a gente precisa mandar lá para a lâmpada um retorno, né? Então vocês lembram que esse fio amarelo aqui é o retorno. Então o que a gente vai fazer? A gente vai conectar aqui, ó, nessa parte aqui do interruptor, o nosso retorno que vai para a lâmpada, tá? Então a gente conecta aqui. Tu pega uma instalação antiga, né? Nada é o que parece, né? Então por isso tem que ter a ferramenta certa, tem que ser o eletricista que ele vai saber medir e testar exatamente como as coisas são, tá? Então a gente vai vir aqui, apertar bem esse conector aqui, ó, e o retorno para a lâmpada aqui na tecla já tá ok, tá? Então eu vou vir aqui e ver, tá bem firme. Então, pessoal, para alimentar a nossa lâmpada aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no canto, né? E vai vir aqui com a fase, né? Vai entrar aqui com o nosso fio nesse conector aqui. Por isso que esse conector é bom, né? Tu consegue colocar o fio ali e travar bem, né? Beleza? Ele tá travado. Agora a gente vai alimentar nossa lâmpada, né? Que vai vir aqui
E a gente vai fechar aqui e vai ligar nossa lâmpada. Então, pessoal, agora que a gente colocou o fio ali, é só a gente pegar e apertar bem aqui, né? Então, a gente aperta aqui essa trava, já vai estar alimentada a lâmpada. E agora eu posso ligar a energia aqui para a gente poder trabalhar aqui com a luz acesa aqui para vocês verem melhor os detalhes aqui, tá bom? Pessoal, se tudo deu certo, a gente vai ligar aqui na teclinha e vai ligar a luz. Vamos testar junto aqui, então, ó. Vamos clicar aqui, beleza? Ligou a luz, show de bola. Então agora a luz está ligada e fica mais fácil a gente entender, tá? Por isso que esse conector é bom, né? Então eu posso fazer tudo aqui agora e depois só conectar nas saídas ali. Então, pessoal, fiz 3 fiozinhos aqui, tá? Então, pro fase, que é o branco, um pro neutro, que é o azul, e um verde pro terra, tá? Então a gente vai colocar terminais aqui para dar um bom contato, né? Então a gente vai colocar primeiro aqui no nosso terra, que é o do meio. A gente vai abrir aqui a nossa conexão aqui e colocar o do terra, né? Então, pessoal, procurar sempre colocar no lado de cima aqui, ó, os terminais, tá? Que é melhor, porque daí não corre o risco de encostar aqui, por exemplo, a fase encostar aqui nesse pininho, né? Então, colocar sempre aqui no lado de cima, ainda mais nessas caixinhas antigas que nem aqui, que eu tenho, que são caixinhas, né, que tem pouco espaço, né? Então você tem que pegar e tentar fazer da melhor forma possível, né? Bem firme aqui, bem conectado nesse sentido aqui, então não vai correr o risco de encostar aqui, né? A gente ligou o terra ali, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o terra no nosso barramento do terra. Onde é que é o barramento do terra aqui? É no meio, né? Então nos amarelinhos. A gente vem aqui e conecta nesse cara aqui. Eu até vou cortar para não ficar muito comprido os fios, né? Então quanto mais curto, melhor. Então, pessoal, para conectar no borne ali, ó, do nosso conector, sempre deixa uma sobrinha assim, ó, que é uma sobra boa para você conseguir introduzir aqui dentro dessa mola, né? Então eu vou usar o primeiro borne aqui, ó, que vai ser o borne do nosso terra, né? Então eu só vim aqui, introduzir o fio ali e baixar a trava, já está conectado, beleza? E agora a gente vai conectar os outros dois fios, que é o neutro e o fase. Então, pessoal, no próprio pino já diz onde é que é para gente colocar o neutro e o fase. Aqui está escrito N, que é o neutro, aqui no meio tu vai botar o terra, tem o símbolo do terra, e aqui no canto eu boto o fase, né? Então já está dizendo no próprio pino onde é que é para gente colocar os fios. A gente vai colocar aqui no canto então o nosso fase, né? Justo como está indicando ali no nosso conector, ali no nosso bloquinho, né? Então a gente segura aqui, ó, com a mão, e com a outra a gente aperta bem isso aqui, tá? Então é só... Isso a parafusadeira com os terminais é bom, né? Tu consegue apertar bem aqui e dar um bom contato, né? Bem firme, e tu não sofre, né? Então vamos agora fazer a conexão aqui na nossa régua de alimentação, né? Então dá para cortar um pedacinho desse branco aqui para ficar do tamanho do nosso verde ali, para não ficar muito comprido, né? Então a gente vai ajustando, tá, pessoal? As coisas a gente tem que... Na elétrica não existe uma fórmula perfeita, não existe a questão de... os padrões de cor da norma existem, sim, tem que ser seguidos, mas quando tu vai trabalhar, na prática tu tem que pegar o multímetro e testar, tá? Porque no Brasil ninguém segue as cores que deveriam ser seguidas, né? Então a gente tem que testar, né, para não correr o risco de acabar se machucando numa estação elétrica, né? Então aqui a gente vai colocar o nosso fase. Vamos tomar cuidado para não acontecer isso aqui que acontecer, dos cabelinhos ficarem de fora ali, porque isso aqui também pode encostar na carcaça ali e fechar um curto, né? Então a elétrica tem que ter bastante cuidado. Baixamos a trava aqui, beleza, tá travado. Então agora a gente vai conectar o nosso neutro aqui, tá? Então vamos só dar um bom aperto aqui, né? Sem querer eu liguei a luz ali, mas não tem problema nenhum. Então é só ligar de volta aqui, ó, que a teclinha tá do outro lado. Então, a gente liga a luz de volta aqui. Show! Então aqui a gente tá com as 3 fios conectados, né? Bem apertado aqui, não corre o risco de soltar. E agora a gente vai conectar esse neutro aqui nesse barramento de neutro, tá bom? Novamente a gente corta aqui para deixar do tamanho que deveria ser, né? Não ficar muito comprido, para ter espaço a gente conseguir organizar aqui os fios dentro da caixinha. E aqui a gente já está seguindo o padrão do que a norma diz, né? Então é branco fase, verde terra e azul neutro. Vamos conectar aqui no primeiro borne. Vamos fazer aqui o ajuste no fio aqui para não ficar nenhuma sobrinha. E a gente conecta aqui, né, no primeiro borne aqui, ó. Baixa a trava, né, e já está conectado, né? Então a gente tem tudo conectado aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais de perto para vocês verem exatamente como ficou, né? Então aqui a gente tem, nesse primeiro borne aqui, a gente tem o neutro, né? Tá escrito ali que tem que ser o neutro. Aqui no meio a gente tem o verde, que é o nosso terra, e aqui no canto a gente tem o branco, que é o nosso fase. De onde é que veio tudo isso? Veio desse conector aqui, né? Então esse conector aqui é um barramento, ou seja, ele alimenta com fase, alimenta com terra e alimenta com neutro, né? Esses 3 fios de cima, branco, verde e preto. E a gente sai aqui, ó, com o branco aqui para o nosso interruptor. Toda vez que a gente ligar e desligar, vai ligar a luz. Por quê? Porque esse fio aqui vai lá para a nossa lâmpada, o fio amarelo, né? Então que é o retorno para a lâmpada. E aqui no meio a gente sai com terra para cá. E aqui no canto a gente sai com neutro. Show! Então tá ligado do jeito que deveria ser. Agora eu vou fechar
e mostrar para vocês aqui a tensão da tomada. Novamente eu desliguei a energia lá para poder encaixar tudo isso aqui dentro da caixinha. Como eu disse para vocês, com eletricidade não se brinca, então tem que ter todo o cuidado, né? Como tá tudo desenergizado, agora eu posso, né, trabalhar tranquilamente e ajustar tudo isso aqui dentro da caixinha, né? Então vocês estão vendo que aqui, ó, esse conector ele foi feito para se encaixar dentro de uma caixinha dessa, né? Então por isso que você não pode ter tanta sobra de cabo. Até vou cortar um pedacinho desse cabo aqui, ó, para deixar tudo mais bonito e mais organizado dentro da caixinha aqui. Então pessoal, outro detalhe que tem que cuidar aqui na hora de montar a caixinha, eu vi agora, esses fios aqui não podem estar para cima, eles têm que estar para baixo, porque vai pegar aqui também e pode fechar um curto, né? Então tem que ter todo o cuidado na hora de instalar. Bote esse fio para baixo e esse fio ali para cima, né? Então você vai conseguir ter bem certinho aqui o espaço para colocar isso aqui dentro da caixinha, né? Então vocês estão vendo que tá cabendo tudo ali dentro porque eu não deixei muita sobra, né? Então se eu precisar mais adiante fazer algum ajuste, eu posso pegar e fazer o ajuste através ali do conector, né? Que tem de derivação. É só cortar um outro pedacinho de fio e botar na saída do conector e tá tudo certo. Depois no próximo vídeo a gente vai deixar ela inteligente. Agora você tira essa travinha aqui, ó, e você consegue colocar os parafusos aqui, ó, no lugar para prender ela, né? Então isso que é bacana dessas tomadas da Tramontina nova, né? Então é só tirar essa tampinha e colocar os parafusos ali que tu consegue fixar. Então aqui você bota o parafuso, tá pessoal, aí parafusa ela ali pra dentro, ela já vai prender, tá? Então é bem tranquilo, alinha certinho a caixinha pra não ficar torta, né? Então tem esses ajustes que você tem que fazer na hora que coloca a caixinha, né? Beleza? Então já tá presa a caixinha ali. Então agora a gente vai colocar a nossa tampinha aqui pra fechar ali, beleza? Vamos colocar aqui essa tampinha de baixo aqui também pra fechar aqui. Então, show de bola, tá bonito, bem travado e bem alinhadinha aqui a nossa caixinha, né? Depois de fechado, vamos testar, ver se a luz fechou. Então, beleza, a luz ligou. Então, vocês estão vendo aqui que tá ligando e desligando a luz. Show. Depois eu mostro a lâmpada pra vocês. E agora a gente vai medir aqui a nossa tomada. Então, a gente coloca aqui na escala de tensão alternada, tá, pessoal? Então, vem aqui, ó. Coloca nesse V com o tio ali que é tensão alternada. E a gente vai medir aqui, ver se tem os 220 aqui na nossa tomada, tá? Então, show. Vocês lembram que antes não tinha terra. Agora a gente já tem terra nessa tomada, né? Então, a gente já fez aqui o que tem que ser feito, né? Então, a gente usou o padrão de cores ali. E a gente já colocou também um terra aqui na tomada, né? Entre fase e neutro 220, show de bola. Então tô botando aqui, ó, nas duas extremidades, né? Então nesse pino aqui e nesse pino aqui. Então a gente tem aqui 220 volts. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários. Tá? Próximo vídeo eu vou automatizar, vou deixar ela inteligente. Vou usar a mesma caixinha aqui, só vou colocar um relé dentro e vou deixar ela inteligente. Essa tomada, tá? E é dessa forma que a gente vai ajustando aqui a elétrica da residência aos pouquinhos, né? Então mostrando passo a passo aqui, tá? Quem quiser fazer esse tipo de serviço e não souber, chama o eletricista que ele vai fazer da melhor maneira possível para vocês. Os produtos daqui que são utilizados no vídeo, a gente deixa o link na descrição. Quem quiser comprar para ajudar o canal a trazer mais conteúdo para vocês, né? A gente agradece, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários que a gente vai respondendo vocês aí na medida do possível. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.